Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro diretamente aqui de Confins, porque já começa a nossa viagem para Coquimbo, no Chile. O Cruzeiro só vai nesta quarta de voo fretado. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. A expectativa por garotos, hein? Entre os relacionados, a garotada vem treinando, sendo observada. Laterais William e Fagner, será que terão condição? Volante totalmente liberado e à disposição. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa eu começar aqui com duas notícias que têm a ver com o público. Primeiro, o Cruzeiro lucrando em relação ao jogo diante do Bahia, foi um público até ok, né? Naquele duelo no Mineirão, aquela vitória espetacular do Cruzeiro, e o Cruzeiro lucrou quase 500 mil reais, 470 mil reais, pelo menos deu lucro, né? Abrindo menos setores ali. O público naquele compromisso foi de 26.557, uma renda de 1.075 mil aproximadamente, então sobrando aí para o Cruzeiro 470 mil reais, não deixa de ser um ponto importante, porque o custo do Mineirão tem que ter um público legal para que o Cruzeiro não tome prejuízo. Mas mesmo assim acho que deu para equacionar bem ali e ficou de bom tamanho. O principal é que o clube venceu, né? O time venceu, convenceu e foi uma grande novidade. Agora, sobre o próximo jogo em casa, que é em Uberlândia, a venda de ingressos está muito baixa, hein? A matéria do nosso Luiz Henrique Campos no centraldatoca.com.br, pouco mais de 6 mil ingressos vendidos até o momento. O preço muito caro, é o que a gente fala aqui, né? Quando vender o mando, tem que negociar com a empresa para colocar preço legal, né? Pô, o pessoal de Uberlândia é doido para ir no jogo, mas aí você vai pegar um ingresso, meia entrada, R$100, é loucura, né? Então, tratar aí o pessoal como um produto bem aquém, né? E além disso, um momento, né, do time. O próprio momento do Vasco também não é lá grandes coisas, né? E aí a expectativa é de um público bem baixo no domingo lá no Parque do Sabiá em Uberlândia. Claro que tem mais dias ainda para vender, tem o jogo de quinta-feira, dependendo de uma vitória contra o Palestino no Chile, aí a história pode ser diferente, mas vamos acompanhar como será essa venda de ingressos para este compromisso. O Cruzeiro fecha a preparação na manhã desta quarta-feira e segue de voo fretado, a gente já está iniciando viagem, e tem alguma expectativa sobre a presença de garotos entre os relacionados. Isso porque o Cruzeiro joga nesta quarta no Campeonato Brasileiro Sub-20, só que o Janderson, o Cauã Prates, o Murilo Hickman e o Kenji, eles não viajaram com o Sub-20 e treinaram normalmente hoje com o elenco profissional. Como o Cruzeiro vai emendar viagem, será que vai levar mais atletas para este compromisso? Então vamos aguardar, mas quem sabe o técnico Leonardo Jardim relacionando aí alguns garotos para este duelo com o Palestino. A boa notícia hoje foi o Japa totalmente liberado, ele já vem treinando com bola há alguns dias e agora 100% à disposição, podendo voltar a ser relacionado. Será que já para quinta-feira, diante do Palestino? É uma coisa que teremos que aguardar e chegaria em um momento propício, né? Porque o time do Cruzeiro precisa de gás novo, né? Ali no meio campo, e é a posição onde joga o Japa, e a informação até que o Leonardo Jardim quer contar muito com o jogador, e agora ele já treinando normalmente com o grupo, cada vez mais próximo de ser relacionado. Hoje o Bolassi também voltou a treinar com o grupo. Vamos ver aí se ele volta aos planos, à lista dos relacionados com o técnico Leonardo Jardim. William e Fagner hoje fizeram um trabalho interno. Como a viagem é emendada, eles devem seguir, penso eu, com a delegação para o Chile, ou então teriam que se juntar à delegação lá em Uberlândia, isso é possível também. Aproveitamento para quinta-feira, estou achando aí meio complicado. E também não tem por que forçar algum atleta neste momento por causa
da sequência, né, que é pesada. Você ter uma lesão agora, o cara vai perder aí 4 semanas, que seria uma perda muito significativa, muitos jogos pela frente. Então o Cruzeiro vem trabalhando, os dois estão bem, mas esse fato de ter treinado hoje internamente é um indício aí de que para quinta-feira eles não devem ser aproveitados. De qualquer forma, vamos aguardar a última atividade na manhã desta quarta, na Toca da Raposa 2. Ale Oliveira, é o Léo Jardim tendo que quebrar a cabeça e lidar também com desfalques, peças importantes para esse jogo contra o Palestino, que é decisivo. Afinal de contas, Cruzeiro não vai nada bem na competição sul-americana, Ale. De novo, né? Não vai nada bem, mas se ganhar esse jogo, aí termina com a mesma pontuação que terminou o ano passado no turno, né? 3 pontos. É, porque o ano passado também foi de doer a campanha do Cruzeiro, assustadora, né? Os 3 primeiros jogos, 3 empates, né? E os adversários também não são lá essas coisas, né? Mas conversando ali com o Rubinho, falando com o Pance, falando com um aqui, outro ali, eu acho que o Cruzeiro vai um tanto reserva, viu? Vai um Cruzeiro bem mexido mesmo, por causa desse desgaste que a gente falou. Eu sei que o torcedor não gosta de ouvir isso, mas é uma verdade, né? 3 jogos de grande intensidade em sequência para um grupo de titulares que você tem aí mais da metade dos jogadores com mais de 30 anos e mais. Muitos desses nem estavam jogando com frequência, né? Não vinham atuando regularmente. É o caso, por exemplo, do Lucas Silva. Você viu o que aconteceu com o Fagner, por exemplo, né? Que se machucou, porque a opção, a escolha, a determinação por um time mais intenso, isso você tem um desgaste muito maior, né? Isso aconteceu contra o São Paulo, aconteceu muito contra o Bahia e aconteceu contra o Bragantino, mas já com a perna pesada. Já com a perna pesada, não faltou vontade, acho que o time correu, brigou, mas já estava com a perna pesada por esses motivos que eu citei. Então, nessa sequência que tem aí o Cruzeiro, eu acho normal, eu acho, aliás, eu acho fundamental que ele faça esse rodízio no elenco, até pra gente saber que nível que estão as opções que ele tem, que até outro dia eram titulares. Por que eu tô falando isso? Se tecnicamente existe uma evolução, se animicamente você percebe alguma diferença, né? Por exemplo, muita gente comentou a respeito como é que eu vou falar? Da falta de tesão, principalmente do Wallace e do Dudu no jogo contra o Bragantino. Então vai dar para dar uma sentida na rapaziada, e eu acho também que o Léo Jardim tem que tomar muito cuidado com a administração desse grupo. Tem que tomar muito cuidado com a administração desse grupo. Porque até a próxima janela, e a gente nem sabe se isso vai acontecer na próxima janela, é com esses aí que ele vai. Desequilibrado ou não, ele atuando ou não, é com esses que ele vai. E vai precisar de todo mundo, porque são 3 competições, né? Então essa administração de vestiário, de elenco, é muito importante. Por mais que ele não goste do comportamento de A ou B, por mais que ele não goste nem do futebol de A ou B, ele tem que trabalhar com essa realidade, né? Não pode jogar fora, esse aqui eu não vou usar, esse aqui... não tem isso. Então ele tem que tomar cuidado com essa administração, e isso passa de repente por fazer um carinho em alguns jogadores, dando uma chance aí como titulares para ver se eles estão num bom momento, estão evoluindo, né? É aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? Agarrar a oportunidade. Vamos ver quem tá na pegada do bambo. E olha só, dentro do que comentou o Edu, essa carta branca foi dada pela diretoria do Cruzeiro ao técnico Leonardo Jardim para fazer as alterações que ele acha, né, as necessárias, não só para a montagem do elenco, mas também para toda conduta, né, que ele possa ter durante a temporada, a liberdade de trabalho sendo dada pelo Cruzeiro ao técnico Leonardo Jardim. E ele mostrou, né, essa liberdade principalmente naquele duelo contra o São Paulo, quando a Itatiaia trouxe em primeira mão as mudanças que foram feitas ainda antes do jogo, aquele choque de realidade, e que dentro de campo funcionou, né? Com uma boa atuação contra o São Paulo, a espetacular atuação contra o Bahia,
a intensidade que teve contra o Bragantino, mas o resultado não veio e assim, né, com esses pilares vai trabalhando o técnico do Cruzeiro na montagem do time que ele considera o ideal para a temporada. Pela manhã, o trabalho foi feito na Toca da Raposa, lembrando ainda, amanhã, pela manhã, finaliza a preparação para o duelo contra o Palestino, no Chile, quinta-feira, 9h30, Itatiaia já também a caminho do Chile, o Cruzeiro que tem a necessidade do resultado. E sobre o comentário, qual a competição é a prioridade, se é o Campeonato Brasileiro, se é a Copa Sul-Americana, o Cruzeiro vê sim com bons olhos a Copa Sul-Americana, por isso, né, está imbuído da classificação, precisa correr atrás dos pontos que acabou perdendo e bem parecida a situação com a temporada passada, quando o Cruzeiro não inicia bem a Copa Sul-Americana e chega à decisão. Teve empate contra a Universidade Católica, contra o Alianza Lima, aqueles 3-3, né, ainda sob o comando do Ronaldo. Foi o jogo, a gota d'água do Ronaldo para buscar a negociação com o Pedro Lourenço. E depois o Cruzeiro ainda teve um empate contra a União La Calera. E nos jogos do retorno, aí sim a recuperação veio com uma boa vitória sobre o Alianza por 3-0, sobre a União La Calera por 1-0 e sobre a Universidade Católica por 1-0. Por isso, acreditando numa boa pontuação nessa reta final, lembrando ainda fechando essa primeira fase de grupos contra o Palestino. O trabalho que foi feito pela manhã na Toca, seguindo as ausências e que foram, né, os problemas do jogo contra o Bragantino. O Fagner, que havia ainda sentido dores na coxa esquerda na partida contra o Bahia, o William, desgaste muscular, não foram para Bragança, não vem trabalhando na Toca, por isso dificilmente vão aparecer entre os titulares contra o Palestino. Quem sabe como opção de banco. E o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim, já que viu que o Jonathan Jesus não, né, sabe fazer, né, com toda eficiência a lateral direita. Ele tem a opção do próprio Lucas Romero, que já fez isso em outras oportunidades, mas perderia a intensidade do argentino no meio campo, aí poderia colocar o Wallace ou até mesmo utilizar jogadores que estão nesse processo de transição. Sabendo do jogo pesado que é, dificilmente isso vai acontecer. Com Nicolas Pontes, por exemplo, que é um garoto que está inscrito na Copa Sul-Americana, tem 19 anos, trabalha também na Toca da Raposa. E Cirilo, a gente traz isso como informação. O Cruzeiro trabalha outras alternativas, por mais que não faz parte dos planos do técnico, utilizar 3 zagueiros. Então, isso é uma outra opção que pode ter o técnico Leonardo Jardim para o duelo contra o Palestino. Lembrando também, o próprio Romero já fez essa ala direita. Quando você diz 3 zagueiros, você diz 3 zagueiros jogando como zagueiros, né? Exatamente. É, porque aí seria uma mudança nesse entendimento aí. Ô Edu, qual que é a solução? É porque assim, vamos lá, quando a gente fala do Jonathan Jesus como lateral, o cara nunca jogou de lateral. O cara jogou mal e era um risco que se corria, né? Porque não era longe disso, inclusive, não era o ideal ali para aquele momento, mas o Cruzeiro não tinha muito o que fazer. Você olha para a base, você busca opções no seu time do Sub-20 que já está jogando no Campeonato Brasileiro. O Rubens até citou um deles, né? O titular da lateral direita, que é o Nicolas Pontes. Então tem matéria no itatiaesporte.com.br falando aí das opções da categoria de base que seriam possíveis aí. Busca na base, bota um improvado ou improvisado aí, um caso de um volante, um caso de um outro zagueiro mesmo, ou olha pra base pensando na lateral direita, Edu? É uma decisão difícil, né? Falar da base pra gente é ainda mais difícil, porque a gente acompanha menos, a gente não sabe como é que é o dia a dia, por exemplo. Quantas sessões de treino o Nicolas faz semanalmente com o time profissional? Há quanto tempo ele vem treinando com o time profissional? Qual que é o nível de entrosamento dele? Porque eu já acho que não a escolha do Jardim pelo Jonathan Jesus, eu não vou chamar de erro. Eu acho que ele errou ao demorar a desfazer a ideia dele com o Jonathan pela lateral direita. Você lançá-lo como lateral não é erro. Foi uma tentativa que acabou não dando certo.
Mas um garoto num jogo que pode valer a vida do Cruzeiro ali na sequência da Sul-Americana, talvez não seja o ideal. E aí pode trazer o Romero para lateral? Já jogou no Cruzeiro assim na primeira passagem. Até de lateral esquerdo o Romero jogou, né? Pois é, então ele tem essa capacidade, é um jogador de bom nível técnico. Mas aí, Cirilo, entra aquilo que eu falei agora há pouco, né? Como é que você vai rodar o elenco? Se você vai pegar o seu primeiro volante, vai trazer para lateral, aí você vai pegar os seus zagueiros e mantém. Se você quiser fazer um sistema com 3 zagueiros, você vai ter que usar zagueiro titular. Você vai rodar a turma do meio para frente? Segurar um pouco o Christian, o Wanderson, o Caio Jorge, o Matheus Pereira. Acho que pode ser uma boa ideia. Você dá um descanso para essa turma, porque o Campeonato Brasileiro hoje exige muito mais do que um Palestino na Copa Sul-Americana. Mas o fato é que o Cruzeiro é o lanterna do grupo, né? Enquanto tem time com 6 pontos, outros 2 com 3, o Cruzeiro tem 0. Se o Cruzeiro perde esse jogo, ele vai ter 2 equipes com 6 ou mais pontos à frente dele, faltando 9 a serem disputados na competição. Então, o que o Cruzeiro está pensando em relação à Sul-Americana? Isso a gente também não tem a informação, né? Mas eu acho que se tem um momento para rodar, para dar descanso e para fazer teste, é esse jogo, teste entre aspas, né? Contra o Palestino na Copa Sul-Americana. Não vai ser contra o Vasco, não vai ser contra o Flamengo, não vai ser num clássico em Campeonato Brasileiro. E, por exemplo, o próprio Gabigol, né, que não vem sendo utilizado, vem sempre entrando aí no segundo tempo, e o Caio Jorge vem numa sequência pesada, e vamos lembrar que o Caio Jorge inicia a temporada com dores na coxa, por isso também existe a preocupação para preservá-lo. O Gabigol pode aparecer também entre os 11 na partida contra o Palestino. Eu acho que é o jogo para pôr o Gabigol para jogar mesmo, para retomar confiança, o jogo para pôr o Dudu. Caso o Leonardo Jardim entenda que eles perceberam o que é necessário para a retomada da titularidade, né? Eu acho que isso é importante. E nessa história dos testes aí, do entendimento do que é mais importante nos objetivos da temporada, eu acho que era o jogo para pegar um lateral desse da base aí e soltar ali para ver, Edu. Eu acho que era, cara, assim, eu entendo o contexto, entendo que o Cruzeiro tá pressionadíssimo, que ele perdeu os 2 primeiros jogos, mas o lateral direito titular da categoria de base do Sub-20, num jogo contra... Tudo bem, é um jogo de internacional, seria uma estreia no profissional, é um jogo de peso que o moleque pode sentir. Mas, pô, improvisou o Jonathan Jesus no outro jogo. Aí você vai botar o Romero de novo, um jogo que você talvez pensasse em preservá-lo, e se não for preservar, é o jogo que você vai tirar o cara do meio de campo para botar na lateral. Num jogo de exigência técnica não tão elevada, eu acho que pode ser o jogo para soltar um pouquinho o moleque também, botar para jogar, porque se não colocar contra o Palestino no Chile, não vai colocar contra o Flamengo, contra o Inter, contra o Vasco, contra o Atlético, não vai colocar. Até porque quando retornarem Fagner e William, também não vai jogar. Assim, eu sou meio reticente para usar nesse jogo. Principalmente num setor onde o William não está entregando, o Jonathan Jesus entrou e foi muito mal. Então a chance de você queimar um jogador de base, ela acaba acontecendo também. Porque o momento do Cruzeiro não é o melhor, né? Apesar de 3 jogos com um desempenho que tem agradado um pouco mais, independentemente dos resultados, né, que o Cruzeiro teve nesses últimos 3 jogos. Mas para você rodar elenco, eu sou contra jogar com o time todo reserva, tá? Você usar ali 4, 5 jogadores considerados titulares, mesclar, montar um time forte. E aí o Cruzeiro, ele vai conseguir encarar o seu adversário palestino na Copa Sul-Americana. E sobre Dudu e Gabigol, rapidamente, Cirilo, com Dudu e Gabigol dificilmente joga o Matheus Pereira, né? Sim. Isso o Jardim tem deixado muito claro. A gente tem que olhar e pensar com a cabeça do técnico. Dudu na esquerda, Gabigol sempre centroavante. Quem vai fazer o meio e a direita? Porque talvez ele dê um descanso para o Christian. Ele vai jogar o Wanderson para a direita ou vai dar descanso para Christian e Wanderson? Pode ser o Marquinhos jogando pelo outro lado. Quem vai fazer o meio? Pode ser o Eduardo? Sim. Então são essas opções que tem para substituir a linha da frente. E a linha de trás, você jogando o Romero para a lateral direita, você traz o Wallace para o jogo. Nossa, mas o Wallace não está jogando nada. Pô, mas... se não for contar com o Wallace, vai contar com quem? E o Wallace tá aí, é um cara que custa caro, foi uma ótima contratação, que não está entregando por culpa dele, o Wallace. Não foi um erro ter contratado o Wallace. E esse cara precisa jogar e entregar, porque, sendo muito sincero, eu tô jogando a toalha pro Wallace, cara. Vai bater um ano que ele não joga. Não dá pra falar naquela história de adaptação mais, né? Não, esse tempo já passou. Voltou do futebol italiano, tava lesionado, não teve uma pré-temporada, que ele teve isso tudo agora. Já passou. Então, chega um momento que até a gente, que confiava e tinha uma expectativa muito alta pelo Wallace, começa a entregar os pontos.
porque na sexta eu já entrei na escala de final de semana e ontem nós não estivemos por aqui. De que o Cruzeiro flertou com o Ilharão. Bom, hein? Flertou com o Ilharão, e aí esse nome foi levado ao Portuga e o Léo Jardim disse não tem interesse. Não quero. Não tem interesse. Eu gosto do Ilharão. Eu também gosto. Mas está bem a ponto de? Tá jogando no Panathinaikos, né? Futebol Panathinaikos ou no outro time que ele tá aí? Não, é no Panathinaikos. Emprestado. Panathinaikos. Ele pertence ao Panathinaikos, tem contrato até 30 de junho de 2025. E quem quisesse contratá-lo nesse momento, poderia contratá-lo de forma definitiva, apenas assinando um Mas pré-contrato. por que o Portuga barrou? Gosto dele. Eu gosto do Ilharão. Você gosta, Baluzeiro? Gosto, mas Cruzeiro tem que parar de... Cruzeiro trouxe na janela passada 3 jogadores para resolverem a situação do meio campo. O que é bom tá machucado. Um não é utilizado nem na segunda divisão e o outro não chegou e para mim nunca vai chegar ao Cruzeiro, que é o Wallace. Você já Desistiu? Você já desistiu? Desisti. Eu também. No último final de semana. Você ia dar o prazo até junho. Mas é porque a gota d'água, né? Foi contra o Red Bull Bragantino. É onde eu falo. Eu entendo que o Thiago fala de ter a conversa. Claro que tem que ter. Essa conversa tá acontecendo. O técnico não pode tratar os jogadores como o Sampaoli faz, né? Tratando. Você não trata nem. Muito menos. Eu ia falar nem animal, muito menos animal. Animal que você trata como amor do mundo. Tá louco. É louco. Assim. Você tem que ter o trato ali e tal, sem mimar, mas o que vai dando a oportunidade para os caras, o Wallace, o jeito que ele entrou contra o Red Bull Bragantino, o time precisando de construir a bola no pé dos seus zagueiros e o seu volante aqui. Quem já chutou bola uma vez na vida e o seu volante aqui, ó, escondendo atrás. Eu não sou opção, não. Quase que ele se ele pudesse estar com uma plaquinha falando assim, eu não sou opção, não. Eu não sou opção. Eu tô aqui. Então, assim, cara, eu falei publicamente até na transmissão da Samuca TV, cara, não é perseguição, não é indivíduo. Eu tenho o direito de pelos 25 jogos, 4 jogos só como titulares, do rendimento, de não crer mais, ponto. É só isso. Acho que não vai virar no Cruzeiro. Se virar hoje, amanhã, ótimo pro clube, mas acho que não vai virar. Sabe que é um dos piores comportamentos que podem existir no atleta pra mim, é o atleta que esconde. Nossa. É o mal da desconfiança. Fala. Isso é uma desgraça. Pra mim é o mal da desconfiança, de verdade. O atleta que se esconde do jogo, ele tá com absoluta desconfiança nele mesmo. Nele mesmo. Ele perdeu não tem mais confiança nele ali. Perdeu a confiança nele mesmo. Às vezes aí é mudança de ares. O porquê não deu certo aqui não quer dizer que ele vai dar certo, vai dar errado em outro lugar, entendeu? Se for pro Grêmio, a gente já sabe de quem que o Marlon tava falando. Por quê? Isso é só uma opinião? Você acha que existe Só a opinião. Não, é possibilidade? opinião, quebra-cabeça, né, Thiago? É quebra-cabeça, é montar um Se for pro quebra-cabeça. Grêmio, a gente já sabe. Vamos ver, né, o que vai fazer o Leonardo Jardim. Eu até postei lá nas minhas redes sociais e esse assunto vem rendendo bastante. Eu, se tivesse que escolher, é uma questão física, né? É impossível o Cruzeiro, esse time que aí o Leonardo Jardim encontrou, que consegue competir mais, né, em relação ao que vinha jogando, com jogo meio e final de semana vai ser impossível ele manter esse ritmo. A gente já viu, né, um pouco de dificuldade lá diante do Red Bull Bragantino, então eu deixaria aí no banco a maioria, colocaria um time alternativo. Acho que um time alternativo do Cruzeiro tem condição sim de chegar lá no Chile e buscar um bom resultado diante do Palestino. É obrigação, inclusive, né? Para o Cruzeiro evitar esse vexame que seria ser eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O vexame já vem acontecendo, né? Perdeu para o Union, perdeu para o Mushuc Runa em casa. Então o Cruzeiro tem aí a obrigação de, nestas 4 rodadas que restam, de buscar a classificação, pelo menos em segundo lugar. O ideal era o Cruzeiro avançar em primeiro, já ir diretamente para as oitavas de final, mas no cenário de hoje a gente sabe que isso está difícil. Então, vejo aí peças que possam entrar e descansar os outros em condição de fazer um jogo e buscar o resultado diante do Palestino. A gente não pode aqui também, o Gilbert e amigos, Adro, Guilherme, transformar esse grupo do Cruzeiro no grupo mais difícil do mundo. E não é. E não é, né? Com todo respeito aos adversários. Então, passou da hora da resposta vir com o time que vem jogando, com os reservas, independentemente de quem entrar. O Cruzeiro tem a obrigação de ir ao Chile e se reabilitar neste grupo E da Copa Sul-Americana, viu, Gilbert? Concordo com o Samuel e
É a hora de Dudu, Gabigol. O Milton não gosta que fala que o Wallace precisa entrar no time, não, mas não dá pra jogar todo mundo, uma hora ele vai ter que entrar e que ele dê a resposta. Assim como o Dudu, assim como o Gabriel Barbosa. Se esses caras que são os jogadores tecnicamente acima da média que o Cruzeiro trouxe, não vou falar nem de salário, de dinheiro, não, são caros porque são bons jogadores. Se não puderem responder contra o Palestino, aí acabou. É agora, filhão, tem que entrar. O que vocês acham? Sim, eu acho que é isso aí, cara. Não é possível você colocar esses jogadores aí, mesmo que você não tenha um encaixe do time, mas você tem a qualidade dos seus jogadores. É isso aí. Não é possível que nem isso os caras vão conseguir fazer. Então, realmente, tem que cobrar sim. Você não pode, de forma nenhuma, um Cruzeiro ir lá contra um Palestino, Muxucuruna. Não, e o Gabigol sem reserva? Deus, gente. E o Dudu sem reserva? Não dá, né? Não dá. E Samuca, é a hora dos caras, hein? É a hora dos caras. Então, temos que aguardar amanhã, né? Porque o Cruzeiro vai fechar a preparação pela manhã e viaja de voo fretado, né? Eu vou chegar lá quase que no horário do Cruzeiro praticamente e olha que eu saio nesta terça-feira, né? Coquimbo tá longe, se o jogo fosse em Santiago seria mais fácil, mas talvez ele tenha que levar mais jogador, né? Porque o Cruzeiro de lá vai para Uberlândia, onde joga contra o Vasco no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa é de que garotos aí possam estar nesta lista, o zagueiro Janderson, o Cauã Prates, lateral esquerdo, o Murilo Hickman, volante, o Kenji, atacante. Vamos aguardar. E o Adro, ele falou aí sobre o Japa, né? Essa seria a melhor notícia, porque no meio campo ali a gente tá precisando demais, viu? E o Japa, tomara que ele consiga estar 100%, porque estando 100%, é um jogador que entrega o que o Leonardo Jardim quer, que é muita competição e muita intensidade. Isso com o garoto, e ele tem técnica também, né? É um bom jogador. O técnico do Cruzeiro, ele até falou alguns nomes de alguns jogadores, né, depois da partida ali, que deveriam entrar no time de uma forma saudável. De repente, pode ser oportunidade para eles. O volante Murilo Hickman, o zagueiro Janderson, o atacante Kaique Kenji, esses jogadores têm 19 anos, e também o Cauã Prates, que é lateral aí, 16 anos, lateral de seleção brasileira, foi campeão aí com a seleção brasileira. Isso. Eu creio que, de repente, pode mesclar, entendeu? Para dar até essa questão que ele gosta muito aí da como é que fala? Da intensidade, viu, Gilberto? Então, eu acho que ele poderia colocar esse jogador. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!